Vamos tomar a palavra de Deus, Mateus no capítulo 11, versículo 28. Vamos do 28 ao 30. O tema do nosso dia de adoração aqui na Canção Nova é Jesus, o mestre do coração. Em todo o Evangelho, apenas uma única vez Jesus cita o seu próprio coração. Há um outro momento no Evangelho em que nós vemos o coração de Jesus sendo transpassado. Mas quando Jesus fala do seu coração, é apenas neste trecho. Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Vamos deixar que a palavra entre no nosso coração com uma unção. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus. E quando eu tenho oportunidade de, a cada dia, a cada manhã, meditar a palavra, é como se eu pudesse. E eu tenho conseguido entrar no clima. Então quero pedir aquele fundo musical bem assim, para a gente ouvir a palavra na unção, né? Porque essa palavra aqui quer dar para nós um norte durante o dia de hoje. Mateus 11, de 28 a 30. O texto diz assim: Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Aqui já podia parar o versículo e já ficamos em paz, né? Mas vamos continuar. Versículo seguinte: Tomai meu jugo sobre vós, recebei a minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Feche os seus olhos um instante e vai orando no Espírito. Senhor, que essa palavra encontre espaço e comece a dar flor e fruto dentro do nosso coração. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para vossas almas. Palavra da salvação. Jesus, o mestre do coração. E o tema da pregação que me foi pedido é exatamente esse: Jesus é manso e humilde. Nós encontramos aqui nessa palavra uma referência tão linda do coração de Jesus. Uma abertura linda do mistério do seu interior. Ao longo da história da igreja, houveram pessoas que souberam enxergar nesse texto, nessa palavra, uma chave de leitura para entrar nos sentimentos. E não só nos sentimentos, nos pensamentos de Jesus. E aliás, no final dessa pregação, eu quero rezar com você, pedindo que o Senhor nos visite nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Porque quando Jesus se apresenta como manso e humilde de coração, é porque Ele quer dar para nós uma dica para como devemos viver. E olha, gente, Jesus é uma pessoa extraordinária. Basta pensar, por exemplo, que Ele tinha tudo para ter depressão. Ele nasceu de um jeito bem esquisito, né? Imagina, Nossa Senhora buscando lugar para ficar. E não foi porque rejeitaram Maria. Rejeitavam qualquer um naquela época, porque a cidade estava cheia. Hoje, quando a mulher está grávida, qualquer coisa que aconteça, a gente já sabe que pode dar um trauma na criança. Então imagine Jesus, 9 meses no ventre de Maria, rejeitado. Quantas pessoas carregam no ombro, carregam na mente, carregam no corpo a sensação de ser rejeitado. Jesus poderia carregar esse trauma. No entanto, não vemos isso nele, não. Ele nasce de uma maneira bem simples. Nasceu pobre e morreu paupérrimo. Você conhece aquela expressão do fulano que não tem onde cair morto? Pois esse foi Jesus. Não tinha onde cair morto. No dia da morte, teve que pegar um túmulo emprestado. O sistema funerário da época não funcionava bem. Ele nasceu pobre e morreu paupérrimo. Hoje, quando nós nos sentimos rejeitados, quando alguém nos
nos ofende, até quando alguém nos trai, nós ficamos feridos aqui. Quem aqui já sentiu a dor da traição? Levanta a mão. Quem já foi traído alguma vez? Não estou falando do seu marido, mas assim, em geral, né? Entendeu? Então, a traição é sempre doída. É sempre doída. E Jesus padeceu a traição, no entanto, encontramos em Jesus um homem psicologicamente equilibrado, afetivamente equilibrado, socialmente equilibrado. Suas amizades, seus relacionamentos, ninguém jamais falou como Jesus. É impressionante. Se você ler o Evangelho se colocando na cena, é como se você se sentisse, é possível, sentisse captado, seduzido, magicamente seduzido pelas palavras de Jesus. Ninguém jamais falou como ele. Quando Jesus falava, até os pagãos paravam para ouvi-lo. Até mesmo aqueles que perseguiam. E olha, interessante. Os próprios inimigos de Jesus eram ouvintes ávidos de sua palavra. Olha só que coisa interessante. E é diferente daquelas pessoas que têm eloquência. Nós conhecemos pessoas na nossa sociedade, no mundo, na história do mundo, pessoas que tinham eloquência, que quando falam, prendem com a palavra. Mas Jesus não só prendia por causa da palavra, ele prendia porque vivia o que dizia. Havia em Jesus uma integridade, uma sinceridade, uma consonância entre o que ele dizia e o que ele fazia. Vida e palavra em Jesus estavam casadas. Por isso, quando Jesus abria a boca, as pessoas paravam para ouvir. Lembra daquele episódio do Sermão da Montanha? Quando lemos o Sermão da Montanha, os 3 capítulos do Evangelho de São Mateus, nós ficamos impressionados. As dicas que ele dá para as pessoas são dicas extraordinárias que servem até hoje. Jesus tem uma palavra, a palavra acertada, a vida que se transformou em palavra. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Este verbo que vem ao nosso encontro e fala com autoridade. Ele é o mestre do coração. Por isso ele é o mestre do coração. Mas, gente, ao longo da história, nenhum pregador ou profeta conseguiu entregar-se à morte e depois ressuscitar. Eu já fiz uma pesquisa analisando as várias religiões do mundo. A Igreja Católica tem particularidades extraordinárias. O fundador da Igreja Católica, aliás, a nossa igreja é a única igreja na história da humanidade cujo fundador morreu e ressuscitou. Nenhuma outra religião tem essa particularidade. Uma outra particularidade extraordinária. Nenhum outro Deus e nenhuma outra religião se fez alimento. Em nenhuma outra religião o Deus adorado, Deus com D minúsculo, tá? Se fez alimento. E Jesus claro, ele é a inteligência, mas Jesus é inteligente. Porque uma das coisas que a gente mais gosta de fazer é comer. Comer e dormir. Eu conheço algumas pessoas que a vida é comer e dormir. Tudo na nossa vida gira em torno da mesa. Exemplo, nasceu a criança. Quando a família vem para visitar o bebê, o que vocês pensam? Comida. O sujeito chegar em casa tem que ter comida. Vai ter o casamento. No dia do casamento, é claro que o sacramento é importante, mas depois de pensar no sacramento, espero, a coisa que o casal mais se preocupa é com a recepção. O que é que tem na recepção? Comida. E quando morre? Morreu fulano, é o velório, a família vem, gente de todas as partes do Brasil. Durante o velório, o que é que se pensa? Não é no defunto só não. A família tem que pensar na comida. E o que é pior, gente, não sei se você já percebeu. Imagina não, você sabe disso. Quando estamos comendo, e tem um prato muito gostoso, como um dia aconteceu na casa da Rogerinha, que a Rogerinha preparou um prato muito gostoso. Aí você vai comendo aquele prato especial. Enquanto você come, você fala de quê? De comida. Observe isso. Você está comendo e fala assim, não, pois é, tal dia eu comi uma tal de uma feijoada. E aí vai. O assunto de comida gira em torno da nossa vida. Não só porque é uma necessidade natural do ser humano. Uma pessoa que não come morre. Exatamente porque faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. É aquilo que todo mundo faz todo dia. Esperamos que faça. Alguns fazem muito bem, outros não fazem tão bem assim. Exatamente por isso, Jesus resolve se fazer comida.
Eis o Jesus, mestre do coração, que entende de humanidade. Jesus é especialista em humanidade. Por isso ele é o mestre do coração. E por isso ninguém jamais falou como ele. E por isso Jesus tem essa particularidade ao longo da história. Ninguém jamais conquistou tantos corações como Jesus ao longo da história. E conquista até hoje. Também pudera, né? A matemática de Jesus é diferente da nossa. Para Jesus, a ovelha que se desgarrou é tão importante quanto as 99 que ficaram lá no cercado. A ovelha mais descabeçada, cabeça dura, mais rebelde. A ovelha que de burrice abandonou a segurança do rebanho é tão importante quanto as 99. Olha só que interessante. Jesus sabe da sua importância, sabe do seu valor. Jesus sabe que você merece ser amado. E por isso ele não desiste de te amar. Ele vai atrás de você, mesmo que você seja a ovelha número 99, né? A ovelha número 100, né? A ovelha número 100 que se afastou. Olha só que palavra bonita, e talvez essa é a palavra que marca já essa manhã de quinta-feira de adoração na Canção Nova. Se você é a ovelha que se desgarrou, Jesus veio ao seu encontro. Veio atrás de você. Se você é a ovelha que se separou, e muitas pessoas quando estão em pecado, se sentem, se auto-excluem. E Jesus é aquele que vai atrás exatamente daquela que é excluída. Na matemática de Jesus, essa ovelha, eu e você, somos importantes. Essa é uma das palavras que mais me consola o coração. Jesus disse assim, não são os sadios que precisam de médico. Eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores. Essa palavra me consola tanto. Eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores. Quem é pecador aqui? Levanta a mão, deixa eu ver aqui. Bom, se alguém não levantou a mão, já vamos tirar a imagem de Nossa Senhora, já colocamos uma pessoa ali, né? A palavra diz, quem diz que não tem pecado, engana-se a si mesmo. Somos pecadores e Jesus veio por causa de mim, por causa de você. Ele não nega amor. Gente, Jesus sabe. A maior necessidade que temos é de amor. Se uma pessoa faz besteira, no fundo, ela está buscando ser amada. Até mesmo uma pessoa que comete um erro tremendo, um erro crasso. A maior necessidade do nosso coração é o amor. Sabe quando você quer mudar uma pessoa, quando você gostaria que a pessoa mudasse de vida, ninguém muda à custa de bronca. Irmãos, vamos ser francos e realistas. Ninguém muda a força de medidas coercitivas. Um criminoso que está na prisão, ele não muda por causa da prisão. A prisão não muda o criminoso. Para um criminoso mudar, ele precisa se sentir amado. Seu filho, que te traz tanta preocupação, ele não vai mudar a força do grito, no muque. Não é pela força, é pelo Espírito que inspira o amor. Só o amor muda as pessoas. Jesus sabe disso. Jesus é especialista em amor. Por isso ele não nega amor a ninguém. E é exatamente por causa disso, dessa particularidade, que Jesus atrai tanto, fala tanto ao nosso coração. Por isso ele é o mestre do coração. Ele nos coloca no colo para curar nossas feridas. Agora mesmo, enquanto vocês rezavam por mim, a imagem que o Senhor dava é de o Senhor mesmo segurando na tua mão. Talvez você que se sente perdido na vida. Talvez você sente que durante este ano de 2016, o ano da misericórdia, o ano já está na metade praticamente, né? Já estamos na metade do ano. E muita gente que fez planos para esse ano, tantos planos bonitos. Conheço pessoas que no mês de janeiro fizeram um projeto de vida extraordinário. E agora que estão à metade do ano, descobrem que não cumpriram nem 10%. Deram o primeiro passo. Mas depois de dar o primeiro passo, alguns perceberam que deram 3 passos para trás.
Jesus hoje toma a tua mão e diz, vem comigo, vinde a mim. Esse Jesus que nos segura firme na mão e diz, não tenha medo. Uma das frases mais repetidas na Bíblia, não tenha medo, não tenha medo. Estou com você. Por isso Jesus é o mestre do coração. Porque Ele sabe a necessidade que eu e você temos. E por isso segura a nossa mão e diz, vem comigo, vinde a mim. Foi o texto que acabamos de ler, vinde a mim. Meus irmãos, é interessante que isso que eu estou falando aqui, tem certas coisas que a gente só entende quando experimenta. A gente pode ter uma compreensão mental, mas não tem o completo entendimento. Por exemplo, vou dar um exemplo que todo mundo vai achar interessante. Exemplo de comida. Uma vez eu experimentei lasanha de alcachofra. Você já experimentou isso aqui, Rogerinha? Rogério, eu vou te dizer, é bom. É muito bom. Eu vou te ensinar como é que faz. Você pega a alcachofra, pega o coração da alcachofra, a parte mais molinha da alcachofra, aí você deixa em banho-maria. Depois pega as folhas de alcachofra, você já deixou preparada a pasta do macarrão, da lasanha, como de costume. Faz o molho branco, aí você coloca mussarela, coloca um pouco de alcachofra, coloca macarrão, mussarela, o molho branco, né? Um pouco de alcachofra. No final você coloca aquela camada gostosa de mussarela e leve ao forno até dourar. Aí quando estiver quentinho, você corte. Sentiu o gosto aí? Por mais que eu explique, por mais que eu fale, eu posso falar de Jesus o dia inteiro, mas nós só poderemos, pediu para anotar a receita, mas nós só poderemos saber de fato quem é esse Jesus se a gente experimentar. Hoje eu estou aqui para fazer você ficar com vontade. O objetivo de uma pregação, na verdade, é esse. É dar a você um aperitivo, para que você possa sentir vontade de mergulhar nisso, porque pessoas ao redor do mundo estão experimentando Jesus. E quem experimenta Jesus é capaz de enfrentar tudo, porque Jesus é nossa força. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Isso é fácil dizer aqui no Brasil. Nosso país é o segundo maior país católico do mundo, cristão do mundo. O segundo maior país cristão do mundo. Mas ao redor do mundo, há países onde ser cristão é um perigo. E eu fiz questão de colocar aqui alguns. Só para dizer a você, desse Jesus que é mestre do coração e é capaz de fazer com que pessoas, em lugar de perigo, em lugar arriscado, assumam a fé na palavra dele. O Pew Research Center, que é um respeitadíssimo instituto de pesquisas dos Estados Unidos, ele fez uma lista dos 10 países onde é mais perigoso carregar uma Bíblia. Onde é mais perigoso dizer-se seguidor do Nazareno crucificado. O primeiro país que eles colocam na lista é a Coreia do Norte. Todas as religiões são proibidas no país. Na Coreia do Norte, todas as religiões são proibidas no país. Na Coreia, há milhares de cristãos presos. Pasmem. Milhares de cristãos presos. Coreia do Norte, tá? Entenda bem. Muitos são torturados e executados. Número de cristãos no país, 1,2%. Na Somália, a religião islâmica é oficial no país. E a conversão para outras religiões é ilegal. Vocês sabem, estão acompanhando já há muito tempo, né, aquele grupo terrorista Al-Shabaab. Ele impõe à Somália um sistema de leis baseado na Sharia. Os cristãos no país são clandestinos. São suspeitos de seguir uma fé diferente da religião do Estado. E correm perigo de morte. Número de cristãos no país, menos de 1%. Porém, existem cristãos lá. Mesmo com o risco de serem presos, torturados e mortos. No Iraque, nós estamos acompanhando já há alguns meses a trajetória duríssima do povo do Iraque. Vocês sabem que o Estado Islâmico dominou grande parte do país, mesmo com
as represálias agora, recentemente, isso forçou milhares de cristãos de deixarem sua própria casa, sua própria terra. Nós sabemos que pelo menos 100 mil cristãos fugiram, só da cidade de Mossul, no Iraque. Número de cristãos no país, menos de 1%. Na Síria, desde 2011, a partir da Guerra Civil, o estabelecimento do dito Estado Islâmico, 700 mil cristãos fugiram do país. A perseguição tem sido sangrenta. Eu sei de pessoas conhecidas lá na Síria que têm padecido horrivelmente. Um frade amigo meu me contou que um convento ali na Síria, estou falando da Síria, os membros da comunidade do convento, quando saem de casa para comprar o que quer que seja, para buscar água, buscar leite, eles correm o risco de ser sequestrados por 24 horas. E durante o sequestro são torturados, obrigados a comer coisas estranhas. Eu não vou dizer aqui o que eles são obrigados a comer. No entanto, isso não faz com que eles desistam de Jesus. No Afeganistão, o cristianismo é estigmatizado como religião ocidental. No Afeganistão, a fé cristã é mantida em segredo. E quem é cristão corre o risco de ser executado. Número de cristãos no Afeganistão, menos de 1%. O Sudão não é diferente. No Irã não é diferente. No Paquistão. O Paquistão, os cristãos são cidadãos de segunda classe. Mulheres e crianças que praticam cristianismo correm o perigo constante de sofrer abusos sexuais. Estou falando do Paquistão. As leis anti-blasfêmia são usadas em grande quantidade de casos para justificar a prisão arbitrária de cristãos. O governo monitora as igrejas. E não raramente as igrejas são alvo de atentados. Cristãos no país, 2,8% da população. Na Eritreia, não é diferente. Na Nigéria, a situação... Vou terminar com a Nigéria. O 10º país da lista. Na Nigéria, milhares de cristãos já foram sequestrados e exterminados por esse grupo terrorista Boko Haram. Vocês já ouviram falar esse nome, né? Como quando é distante de nós, a gente só guarda alguns nomes. Boko Haram. Esse grupo terrorista já sequestrou e exterminou, especialmente na região norte da Nigéria, os cristãos. Os governos locais chegam a impedir o fornecimento de água e tratamento médico às aldeias cristãs. Pasmem. Cortam água e tratamento médico nas aldeias que se dizem cristãs. E proíbem as crianças cristãs de frequentar a escola. Uma criança de família cristã é proibida de ir à escola. Agora, assuste. Número de cristãos nesse país? 48,2%. E a pergunta é essa. Pode aplaudir. 48,2% de cristãos na Nigéria. De onde vem esse ânimo todo? O que faz com que pessoas assumam a sua fé em Jesus Cristo, mesmo correndo o risco de serem presas, torturadas, executadas, excluídas? Mesmo que elas sejam colocadas à margem da sociedade, privadas do básico, tratamento médico, gente. O que faz com que famílias inteiras digam, mesmo assim eu continuo cristão. Mesmo assim eu continuo assumindo Jesus. Mesmo assim eu amo o Senhor. O que faz com que famílias inteiras se mantenham fiéis ao Senhor? Porque Jesus é o mestre do coração. E Ele é manso e humilde. Existe sim em Jesus algo que seduz, que conquista. Mais do que isso, algo que nos convence. Jesus é convincente. É o pregador mais convincente. Dentro das situações de perseguição, são muitas aqui, eu poderia citar dezenas. Mas tem uma que eu gostaria de trazer aqui para você.
3 anos atrás, eu pude visitar o campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Nós estávamos lá para fazer uma matéria sobre São João Paulo II e fomos visitar o campo de concentração. O lugar é arrepiante. Ali naquele campo de concentração, vocês sabem, quando os nazistas ocuparam grande parte da Europa, eles queriam trazer à tona uma raça única, a raça de Hitler, que ele chamava de raça ariana, e ele tinha especial rejeição pelos judeus. De modo especial judeu, mas também outras minorias, né? Então eles disseram para os judeus que iam mandá-los para um lugar melhor. Que iam fazer uma casa para eles. Eles tinham que deixar a cidade deles. Então, obrigavam os judeus a deixarem suas casas da noite para o dia, colocando na mala tudo o que tinham de mais precioso. E quando chegavam na estação de trem, separavam os judeus de suas bagagens, que depois eles nunca mais as encontrariam, e levavam para esses campos de concentração, que no caso de Auschwitz, era um campo de extermínio. Nem todos os campos de concentração eram campos de extermínio. Foi uma tragédia, algo que fere a história da humanidade. Dentro do campo de concentração de Auschwitz estava um religioso chamado Maximiliano. Estamos em agosto de 1941. Naquele clima de opressão, um prisioneiro foge. Então o sargento responsável pelo campo de concentração, para dar uma lição nos prisioneiros que tinham sobrado, disseram: 10 de vocês vão morrer de fome. E escolheu 10 pessoas para morrer de fome. Dentre os 10 prisioneiros havia um senhor, pai de família. E Maximiliano não estava entre os 10. Maximiliano é franciscano. Ele vê aquele senhor, pai de família, condenado a morrer de fome. Então ele se oferece. Ele levanta a mão e fala: eu vou no lugar desse senhor. O nome dele era Francisco, o nome desse senhor que ia morrer. Francisco em polonês, Franciszek. Não há maior amor do que dar a vida pelos amigos. Então o comandante aceita a troca. E Maximiliano entra no lugar daquele que ia ser morto de fome. 10 dias depois, gente. 10 dias depois, encontram Maximiliano ainda vivo. Obviamente subnutrido, desnutrido. Então, aplicam uma injeção letal e matam Maximiliano no dia 14 de agosto de 1941. Tudo isso por causa de uma palavra deste homem. Não há maior amor do que dar a vida pelo amigo. A palavra deste homem é capaz de influenciar pessoas a ponto de pessoas escolherem a morte. Tem algo extraordinário em Jesus. Ele é especial. Esse Jesus do qual eu estou falando não pode ser para você só uma ideia. Há muitos católicos ao redor do mundo que conhecem o que falaram de Jesus, mas nunca se encontraram com ele. Há católicos em nossas paróquias que são apaixonados pela ideia de Jesus, pelo que falam de Jesus, mas nunca tiveram uma conversa, olho no olho, frente a frente, nunca tiveram uma experiência de Jesus. É como a história da lasanha de alcachofra. Acham bonito e acham até que é gostoso, mas nunca experimentaram. Nós precisamos hoje nos perguntar, e eu gostaria que você se perguntasse: o Jesus que você conhece é o que te falaram dele ou é Jesus mesmo? É a imagem que você faz dele, a imagem mental que você faz dele, ou é Jesus mesmo? Nós precisamos hoje nos provocar quanto a isso e exigir de nós mesmos um novo encontro pessoal com ele. Hoje vamos ter tempo para adorá-lo daqui a pouco. Vamos ter o dia inteiro para refletir sobre ele e a missa mais tarde. E isso é lindo, maravilhoso, é útil para encontrar-nos com ele. Mas nada substitui a tua decisão pessoal. Eu quero me encontrar com Jesus. Feche os seus olhos um instante e repita comigo: Senhor Jesus, eu quero te encontrar. Eu preciso te encontrar. Eu o encontrei agora, Senhor. A pergunta da minha vida: será que eu te conheço?
Jesus, eu quero te conhecer. Quero te experimentar. Jesus, que seja hoje. Que não passe de hoje. Eu não quero ficar com a ideia do que você é. Para mim não basta o que falam de você. Mesmo que sejam falas bonitas. Eu quero te encontrar. Mas aí vem a pergunta. Por que Jesus atrai tanto? Apesar de tudo isso que eu falei para vocês, desses países todos, no Brasil nós temos liberdade religiosa garantida pela Constituição. E depois confirmada pelo acordo entre o Brasil e a Santa Sé. Nós somos livres. Você pode carregar sua camiseta de Jesus misericordioso livremente no país. Nós podemos carregar a cruz, podemos carregar a Bíblia, com tranquilidade. E ainda assim tem gente que tem dificuldade de aceitar Jesus, né? Temos muita tranquilidade. Em alguns países é difícil. Eu me lembro uma vez eu estava num país que está se tornando cada vez mais ateu. Eu estava no ônibus e as pessoas me olharam com a cara assim e fecharam a cara para mim. E eu pensei, gente, será que eu não tomei banho? Aí comecei a cheirar o sovaco, mas eu acho que eu estava cheirosinho. Tem uma coisa errada. Eu falei, será que eu tô pelado, não vi? As pessoas me olhavam com a cara fechada. Então, quando eu cheguei na casa onde eu estava hospedado, eu perguntei, escuta, não sei o que eu tenho. O povo aqui não gosta do brasileiro, não? E aí a pessoa disse assim, não, você está com a cruz no peito. Aqui, as pessoas não gostam dos sinais religiosos. Eu pensei, se eu pudesse ter uma cruz maior, eu ia colocar o maior agora também, só para provocar. Nós gozamos aqui no Brasil da liberdade religiosa. Então, para nós é um pouco difícil entender essa pergunta que eu estou fazendo. Mas, nesses outros países onde é tão perigoso ser cristão, por que Jesus atrai tanto? Jesus atrai tanto porque ele é manso e humilde. Ele atrai tanto porque ele é o mestre do coração. Jesus atrai tanto porque ele é especialista em humanidade. Ele sabe do que precisamos. Ele atrai tanto porque só Jesus revela o homem ao homem. A igreja fala isso na Constituição Dogmática Gaudium et Spes, número 22. Só Jesus revela o homem a si mesmo. Quem não se conhece dificilmente se aceita. E quem não se aceita dificilmente é feliz e se supera. Só Jesus revela o homem ao homem. Só Jesus cumpriu aquela profecia. Vos darei um coração. Esse é um dos textos da Bíblia que eu fico mais fascinado. É o profeta Ezequiel no capítulo 36, versículo 26, onde ele diz assim, vos darei um coração. Vos darei um coração. Jesus é o cumprimento desta profecia. Ele é o coração que nos foi dado pelo Pai. E por isso Jesus fascina tanto. Por isso Jesus atrai tanto. Ao contemplar Jesus, nós ouvimos tantas palavras fortes, mas essas palavras de hoje são extraordinárias, não? Aprendei de mim, que sou manso. Meu Deus, eu já parei para refletir sobre essa palavra. Jesus podia ter sugerido outra coisa, não? Aprendei de mim, que sei multiplicar os pães. Seria útil num país onde passa fome, né? Mas ele não mandou isso. Aprendei de mim, que sou um bom pregador. Também não falou isso. Aprendei de mim que sei fazer milagres. Nossa, seria interessante, não? Se pudesse. Aprendei de mim que sei caminhar sobre as águas. Um amigo meu tentou fazer isso, não deu certo. Quase afogou. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Existe aqui um segredo de vida nessa palavra. Aprendei. Significa que nós naturalmente inclinamos para não viver a mansidão e a humildade. Eu conheço pessoas, claro que aqui não acontece isso, só na lua, pessoas que têm um estupim curto. Você conhece alguém que tem estupim curto? Você conhece? Gente assim que, por pouca coisa, a pessoa perde a estribeira. Conhece alguém assim? Eu conheço um punhado. Todo dia de manhã, quando eu olho no espelho, eu vejo uma. É exatamente por isso que o Senhor dá esse conselho. Aprendei de mim, que sou manso. A palavra dele também disse, bem-aventurados os mansos,
porque possuirão a terra. Os mansos encontrarão um lugar. A pessoa que perdeu a virtude da mansidão não se acha em lugar algum. É a pessoa que está continuamente incomodada. É aquela pessoa que não se achou na vida. Confusa. Eternamente confusa. Porque ela plantou o seu projeto de vida numa palavra diferente dessa virtude que Jesus mandou. A mansidão. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Aprendei de mim, que sou manso. Jesus sabe o que está dizendo. A humanidade continuará vítima da violência e da escravidão, enquanto não compreender o sentido da mansidão. Até hoje, a humanidade tenta vencer os conflitos pela guerra. Para combater o Estado Islâmico, estão sendo investidos milhões. Bombas têm explodido. A mídia mundial não conta para nós tudo. Não fala tudo. Violência sempre gera violência. Se você quer resolver as coisas no braço duro, você vai resolver do jeito errado. E muitas vezes o remendo fica pior do que o estrago. Bem-aventurados os mansos. Aprendei de mim que sou manso. Uma mãe me perguntou assim: padre, o que eu faço para corrigir meu filho que é pirracento? Sabe aquele menino pirracento que quando a mãe diz não, ou o pai diz não, ele bate para fora: eu quero. Uma coisa é certa. Pela via da violência é sempre a via mais errada. Existe, no caso das crianças, existe a correção adequada à situação. Por exemplo, na minha casa, a primeira vara da infância e da juventude era uma vara de goiabeira que tinha lá em casa. Primeira vara da infância e da juventude. Eu conheci cedo. E o que era interessante, não precisava entrar em juízo, não. Quando eu via a vara, já corrigia tudo. A mãe ensinou a noção do respeito. E não precisava bater tanto, não. Quem aqui já apanhou da mãe ou do pai? Levanta a mão, deixa eu ver aqui. Quem apanhou? Serviu? Nunca a violência excessiva. Nunca a violência a ponto de humilhar. Mas um bom castigo. Hoje não precisa bater, não. Desliga o Wi-Fi. Não precisa bater na criança. Desliga o Wi-Fi. Ah, quer saber? 1 mês sem Wi-Fi. Ele corrige na hora. Tira o WhatsApp. Que tem gente hoje que é viciado no WhatsApp. Tem gente que leva o celular para o banheiro. Ixi, já sei quem faz aqui. Gente que vai para o banheiro, senta no vaso com o WhatsApp, com o celular na mão. Meu Deus, tem hora que eu tenho até medo de pegar no celular de alguém. Eu sei lá para onde esse celular caminhou. Não, o pior é aquela pessoa, o índice mais alto de vício é quando a pessoa leva o celular para a cama. E já sei quem leva. Tem gente que dorme passando a tela. A última luz que vê é a luz do celular. Isso aqui é um índice claro, evidente, comprovadíssimo de vício. Retire o celular da criança, que é uma boa correção. Retire o WhatsApp, o Wi-Fi, que já é uma boa correção. Às vezes é preciso ser duro, mas nunca a violência. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. A humanidade continuará vítima da injúria e da humilhação, enquanto não compreender o sentido da humildade. Quem se humilha será elevado. Atenção, humilde não é uma pessoa trouxa. Ah, não, tem que ser humilde. Aí a pessoa fica trouxa. Não é isso, não. Humildade não é ser trouxa. O humilde entende quando às vezes é preciso padecer a humilhação. Humilde não é aquele que se humilha, é aquele que aceita a humilhação. Mas aceitar a humilhação não significa ser trouxa. Nós temos que ser partidários da verdade. Na nossa comunidade, Coração Fiel, como aqui também na comunidade Canção Nova, um princípio fundamental de vida é a partilha e a transparência. O que tem que ser dito, tem que ser dito. Não é porque, para ser humilde, eu tenho que ficar caladinho e aceitar tudo. Não, não é isso não. O que tem que ser dito, mas
com caridade. A verdade sem caridade é pior do que a mentira. Eu vou falar, vou dizer tudo. Fulano merece ouvir. Eu vou dizer tudo para ele. Se você diz a verdade sem caridade, a sua verdade não é verdade. Ela é revestida de mentira. Partilha de transparência, sim, com caridade, com respeito. Não, eu tenho que ser humilde, não vou falar nada. Errado. Isso não é humildade. A humildade, ela se manifesta principalmente na oração. Eu achei bonito, gente, foi anteontem. Ontem. Ontem de manhã, o Papa Francisco, na audiência pública, fez um comentário sobre a humildade na oração. Eu fiz questão de trazer uma frase dele. Ele fala assim, falou ontem, Papa Francisco, está fresquinho isso aqui, é pão fresco, de ontem. A soberba compromete toda boa ação. Atenção, toda boa ação fica comprometida se é feita com soberba. Esvazia a oração, afasta de Deus, afasta dos outros. Se a oração do soberbo não chega ao coração de Deus, a oração do humilde escancara o coração de Deus. Deus tem uma fraqueza. Uma fraqueza pelos humildes. Diante de um coração humilde, Deus abre o seu coração totalmente. Palavras do Papa Francisco, fecha aspas. Diante de um coração humilde, Deus escancara o seu coração. Não é possível alcançar essas virtudes a não ser por um esforço pessoal. Debaixo do auxílio de Deus. Olha, gente, para imitar as virtudes de Jesus, as virtudes do coração de Jesus, nós precisamos de um programa de vida. Eu quero partilhar com vocês agora no finalzinho, um programa de vida que eu escrevi quando eu fiz um retiro. Fiz um retiro contemplando essas virtudes de Jesus, a virtude do coração de Jesus. E toda vez que nós fazemos um retiro, a gente tem que terminar o retiro com propósitos. Tem gente que é viciado em encontro. Vai em tudo quanto é encontro, vai em tudo quanto é reza. Quando a Rogerinha canta, que ela canta bonita, a pessoa chora. Chora tanto que parece que vai morrer desidratado. Mas quando termina o evento, termina a coisa, a pessoa não tem perspectiva. Toda vez que você participa de um momento de oração, de um retiro, que você ouve uma boa homilia, uma boa pregação, que você ouve uma boa música, é importante que você trace projetos pessoais para você. Mas padre, é tão difícil traçar projeto assim, mas pior é não traçá-los. Nós precisamos de diretrizes. Precisamos acolher a inspiração do céu, que nos ajuda a equilibrar nossos sentimentos, nossas emoções. Daqui a pouco eu vou rezar pelos pensamentos e emoções. Então eu participei do retiro e fiz um projeto. Vou confessar uma coisa aqui para você, e os cachorros estão latindo. Fica só entre nós aqui. Fica só entre nós e todo mundo está assistindo, tá? Eu fiz o projeto de vida. E ele está, digamos assim, está caminhando. Ter um projeto de vida não significa que você já consertou. Está no rumo. Quando alguém começa uma viagem, e a viagem é longa, ele está no começo da viagem, se ele desanimar, ele não vai chegar ao destino. Ele precisa, no mínimo, perseverar. Toda grande caminhada começa com o primeiro passo. E o primeiro passo talvez seja para você, hoje, ouvindo essa palavra. Jesus é manso e humilde de coração. Ele pediu que eu fosse manso e humilde. Talvez a palavra, talvez a orientação para você hoje seja: trace algumas metas pessoais. Sim, é importante rezar, é importante orar no Espírito, é importante receber oração, é importante clamar a Deus na unção do Espírito Santo, carismaticamente. Eu faço isso, mas nós não podemos parar aqui, porque senão fica na esfera do sentimento, na esfera da emoção. Nós precisamos unir o nosso sentimento, a nossa emoção, à decisão. E para decidir eu preciso traçar metas. Então eu fiz esse projeto de vida. O projeto depois virou música. Eu vou cantar a música, você vai ver como é difícil. Não a música, o projeto. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou teimoso. Quando eu vi o exemplo dessas pessoas dos 10 países, que embora sejam perseguidos, são teimosos em seguir Jesus, eu falei, eu também preciso ser teimoso. Eu já tive amigo meu que morreu indo para país em conflito. No começo da minha vida de padre, um colega meu que perdi o contato por carta, quando eu fiquei sabendo, ele tinha sido crucificado.
por colegas dele. Puxa, se essa gente toda é capaz de fazer isso por causa de Jesus, eu também preciso. Então você é teimoso. Diga para quem está do seu lado, seja teimoso por causa de Jesus. Mas só por causa de Jesus. Meu irmão, minha irmã, Jesus não é uma ideia. Por favor. Jesus não é uma ideia. Jesus é uma pessoa. Jesus é alguém. E alguém que está vivo. Alguém que tem coração. Alguém cujo coração pulsa e palpita por você. É alguém, é um amigo. É uma pessoa com quem devemos nos encontrar o mais frequente possível. Jesus, através do seu coração, está dizendo a mim e a você: vinde a mim. Vinde a mim. Vinde. Especialmente você que está cansado. Por favor, meu irmão, minha irmã. Não foi à toa que Deus te trouxe aqui. Não foi à toa que você está assistindo essa pregação agora, em tempo real, pela Canção Nova, pela TV, pela internet, pelo rádio. Você que está ouvindo lá em Goiás, na minha terra, pela Coração Fiel. Você que está assistindo essa gravação, né? Não foi à toa que Deus te fez parar nesse exato minuto. Tinha tanta coisa para você fazer. E a divina providência quis que tudo parasse para que você ouvisse isso. Hoje, deixe-se seduzir pelo coração de Jesus. Ele entende o seu coração. Ele é especialista em coração. Especialista em humanidade. Um amigo meu, talvez alguns de vocês conhecem, Dom Angélico, bispo emérito, auxiliar emérito de São Paulo. Fui conversar com ele uma vez. Aí conversando com ele, ele me contou um segredo pessoal. Ele tem no quarto dele, do lado da cama dele, um quadro do Sagrado Coração de Jesus. Aí como ele sabe que eu gosto do coração de Jesus, falou assim: vem aqui, vou te contar uma coisa. Aí eu fui lá no quarto do bispo. Em cima da cama, um quadro do coração de Jesus. Ele fala: todo dia eu tenho uma oração que eu faço para ele. Eu falei: qual que é a oração, seu bispo? Jesus, toma o meu coração e me dê o seu, e vá perdoando a troca. Achei bacana, né? Jesus, toma o meu coração e me dá o teu, e perdoa a troca. Quando eu olho para a imagem do coração de Jesus, ele sempre me diz algo. Eu gostaria que você hoje pudesse dizer para ele: Jesus, toma o meu coração e me dê o teu, e perdoe a troca. E se Jesus colocar o coração dele no teu peito, você vai precisar fazer um projeto de vida para imitar Jesus. Meu projeto diz assim, ó: de nada me queixar, nada pedir, nada recusar, fazer o que Deus quer, querer o que Deus faz, eis a verdadeira paz. De zelo me abrasar, de mim me esquecer, tudo ofertar, fazer o que Deus quer, querer o que Deus faz, eis a verdadeira paz. De nada me queixar, nada pedir, nada recusar, fazer o que Deus quer, querer o que Deus faz, eis a verdadeira paz. Fazer o que Deus quer, querer o que Deus faz, eis a verdadeira paz. De zelo me abrasar, de mim me esquecer,
esquecer. Tudo ofertar, fazer o que Deus quer, querer o que Deus faz, eis a verdadeira paz. Fazer o que Deus quer, querer o que Deus faz, eis a verdadeira paz. Percebe que é fácil de escrever, mas para viver exige um esforço. Jesus é o modelo. Ele conseguiu viver isso. Ele conseguiu assumir isso. Por isso, o projeto, todo bom projeto de vida precisa ter um exemplo. E por favor, não tome como exemplo ninguém desta terra que ainda esteja vivo. Eu queria tanto imitar a Rogerinha e tal. Ela merece sim. Mas espere a Rogerinha morrer, que não seja por agora, tá? Porque a gente sabe como a pessoa viveu pelo modo como ela morreu. Você só sabe realmente como a pessoa viveu pelo modo como ela morreu. Tem gente que fala assim, padre, eu rezo, tá tudo difícil. Fulano que não reza, tá tudo bem com ele. Espere ele morrer. Não julgue a pessoa, não compare-se com a vida da pessoa enquanto ela está viva. Espere morrer. A gente sabe como a pessoa viveu pelo modo como morreu. Por isso nós sabemos, a melhor pessoa, a maior pessoa é o Senhor. E por causa dele nós podemos fazer nosso projeto de vida, imitando o que ele fez. De nada me queixar, nada pedir, nada recusar. Dá para aprender, né? Fazer o que Deus quer. Fazer o que Deus quer, querer o que Deus faz, eis a verdadeira paz. Fazer o que Deus quer, querer o que Deus faz, eis a verdadeira paz. De zelo me abrasar, de mim me esquecer, tudo ofertar. Fazer o que Deus quer. Fazer o que Deus quer, querer o que Deus faz, querer o que Deus, eis a verdadeira paz, eis a verdadeira paz. Pode ser melhor, solte a sua voz. Fazer o que Deus, querer o que Deus faz, querer o que Deus faz, eis a verdadeira paz. Mais uma vez, para memorizar. Fazer o que Deus quer. Fazer o que... Seja manso e humilde, Ele quer. Querer o que Deus faz. Eis a verdadeira paz. Fazer o que Deus quer. Querer o que Deus faz. Eis a verdadeira. Solte a sua voz no Espírito. Deixa o Espírito Santo agora cimentar o que foi semeado. Deixa o próprio orvalho do Espírito fecundar a semente da palavra que foi semeada nesta manhã, nesta hora da graça que o Senhor nos reservou. Vai soltando a sua voz um pouco mais forte. Deixa o Espírito Santo orar em você. Mesmo você que nunca orou assim, receba agora, em nome de Jesus, o dom do Espírito Santo. Fique cheio, pleno do Espírito, para que a palavra do Senhor que foi proclamada germine, em nome de Jesus, no seu coração. E pouco mais de volume, solte a sua voz. Mesmo você que está em casa, você que está apenas ouvindo, ore no Espírito. Você que está assistindo, ore no Espírito. Senhor, revela-nos o teu coração nesta hora. Sim, Jesus, ajuda-nos. Ajuda-me, Senhor.
para que minha mente e meus pensamentos sejam como os teus, misericordiosos, compassivos. Ó Jesus, ajuda-me para que eu acolha o sofrimento dos irmãos, que eu cuide deles sem reservas, conforme a sua vontade, conforme o teu querer, Senhor. Se você quiser e puder, coloque a mão sobre a sua cabeça. Meu Deus, eu quero pedir, em nome de Jesus, pelas mãos de Nossa Senhora, visita agora os pensamentos, de modo especial daquelas pessoas que são impacientes, são ansiosas. Estou pedindo, Senhor, por aqueles que sofrem de síndrome, qualquer tipo de síndrome que envolva pânico, ansiedade, até mesmo pessoas que têm dificuldade de se controlar. Vem, Espírito de Deus, com teu poder, plasmar nossos pensamentos. Meu Deus, estou pedindo, planta nesta nossa mente, na minha mente, os teus pensamentos. Em nome de Jesus, todo pensamento obsessivo, tudo aquilo que bloqueia você para a liberdade no Espírito, tudo aquilo que é impedimento, cesse agora em nome de Jesus. E pelo sangue precioso do Senhor, em você haja uma profunda libertação dos pensamentos, que não te deixam ser manso e humilde. Em nome de Jesus, por suas santas chagas, pelo seu coração traspassado, sobre você vem a bênção da cura, para que os teus pensamentos sejam parecidos com os de Jesus. Alivia, Senhor, também as dores de cabeça. Alivia, Senhor, toda a enfermidade que porventura tenha aprisionado este filho, esta filha, inclusive as enfermidades mentais, psicológicas. Meu Deus, eu estou pedindo por aqueles que padecem de tantos complexos e que já encontraram inclusive a causa dos problemas, mas encontrar a causa dos problemas não os resolve. Tu és a resposta, Senhor. Tu és o Senhor, o mestre do coração. Estou pedindo, Jesus, por tuas santas chagas, pelo teu sagrado coração, concede a calmaria da mente. Em nome de Jesus, ser curado. Coloca a mão sobre o seu coração, por favor. Peça, Jesus, cura meu coração, meus sentimentos. Às vezes, Senhor, a minha mente entendeu, meu pensamento entendeu, mas meu coração não sente. Toca agora, Senhor, com teu poder. Põe, Senhor, tua mão chagada sobre este coração. As tuas santas chagas, Senhor, transforma este coração de pedra num coração de carne. Estou pedindo, Senhor, por aqueles que não conseguem abraçar a humildade, aquelas pessoas que são agressivas, que são maldosas, as pessoas que não conseguem trazer no coração os mesmos sentimentos que os teus. Jesus, tu tens poder, tu estás aqui, cremos na tua santa presença, e tu mesmo disseste, pedi e recebereis. Estamos pedindo, Senhor, toca o nosso coração nesta hora. Teu divino poder, faça o santo transplante. Tira do nosso peito o coração de pedra, Senhor, e coloque no lugar um coração de carne. Um coração que te ame, que te adore. Um coração que te sirva de verdade. Concede, Senhor, a graça de sentimentos novos. Todo sentimento de mágoa seja banido do teu coração. Todo sentimento de culpa, todo sentimento de opressão, todo sentimento de compulsão pelo pecado, seja banido do teu coração. Que surjam agora sentimentos novos, que brotam do sagrado coração de Jesus. Solte a sua voz no Espírito. E toda a enfermidade também que acabou se instalando no coração, toda dificuldade, toda doença que foi também sendo sinal do bloqueio, de todo o fechamento, em nome de Jesus,
pela força do seu coração sagrado, essa enfermidade cesse, se for da vontade do Pai. Em nome de Jesus, receba a bênção. E pelo poder do nome santo do Senhor, pelo seu sagrado coração, comece um novo tempo de saúde para você que tem doenças cardíacas. E em nome de Jesus, todo o tratamento iniciado terá um sucesso diferente, terá sucesso pleno, pela intercessão de Nossa Senhora, pelo coração de Jesus. Obrigado, Senhor. Agora eu entendi. Eu preciso fazer o que Deus quer, querer o que Deus faz. Eis a verdadeira paz. Eu aprendi, Senhor. Fazer o que Deus quer, querer o que Deus faz. Eis a verdadeira paz. Eis a verdadeira paz. Assim seja, assim aconteça. Fazer o que Deus quer, querer o que Deus faz. Eis a verdadeira paz. Faz o sinal da cruz na testa do seu irmão e diga: o Senhor falou com você hoje. E pergunta para ele: onde é que você precisa fazer o que Deus quer hoje? Hein? Onde é que essa pregação atingiu o seu coração? Vamos lá. Padre Delton disse que nós não podemos sair daqui com mais uma pregação. Nós temos que sair daqui com um projeto, com uma decisão. Qual é a decisão que você precisa tomar hoje na sua vida? O que é que Deus está pedindo para você, hein? Se você tem a Bíblia aí, abra nessa palavra que ele trouxe. Escreva aí. A decisão hoje é essa. Não tenha medo de rabiscar a sua Bíblia. Não tenha medo. Anote aí o que Deus quer, é isso. E marque hoje na sua palavra o que Jesus pediu a você.